de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manatee, resumo do episódio 334. Enquanto Seher dormia sob efeito de tranquilizante, lembrava das palavras da Zuhal sobre fazer uma surpresa para Yaman se hospedando no hotel de amigos na floresta. Também teve uma lembrança da voz do Yusuf, vibrando com os biscoitos de limão, bem como do Zia pedindo que Yaman e ela ficassem na mansão e não fossem com eles para a ilha. Lembrou também do Yaman falando sobre o fogo que o queimou a primeira vez que a viu e sobre quando percebeu que se apaixonou por ela e tals. Naquele momento, Seher, desmemoriada, acordou assustada, perguntando onde estava. Em fuga, Seher corria pelos corredores do hospital totalmente sem norte. Yaman a viu na porta do hospital, bem como a enfermeira, e iniciou a correria. Após encontrar uma sala aberta, entrou, ao passo que Yaman pedia que ela abrisse. A enfermeira pediu a um funcionário que passava no local a chave reserva e que procurasse o médico. Yaman forçava a maçaneta, assustando Seherzinha. Ele dizia que não tinha nada a temer, que o médico iria curá-la e que ela se lembraria de tudo. Yaman insistia para ela abrir a porta, mas ao se olhar no espelho, não se reconheceu e o paranauê foi grave mesmo. Após esbarrar em algo e fazer barulhinho, Yaman arrombou a porta e a abraçou, mas Seher sentia ranço dele a julgar pela careta. Ele disse que era para ela ficar calma, que ele estava com ela. Yaman perguntou se ela se sentia melhor, mas Seher implorou que ele a soltasse. Yaman disse que ela não precisava ter medo dele, e após se desvencilhar do homem, disse que não o conhecia, pois é. Naquele momento, o médico chegou pedindo que Seher ficasse calma, levando-a para o quarto. Yaman estava desolado, pensando em um dos momentos que esteve hospitalizado e recebeu a visita da Cremosa, indignada por ele ter escondido que precisava de um transplante de fígado. Na ocasião, embora estivesse decepcionada com ele, o encorajou a seguirem juntos e lembrou também de outro fato que estava ligado a lutarem juntos, enquanto conversavam no quarto. No presente, Yaman disse que iriam lutar juntos mais uma vez, do mesmo lado, e foram várias lembranças do cuidado dela com a alimentação dele, enfim, dos cuidados dela com ele em geral. Após todas as lembranças, Jenger se aproximou dele para dizer que tinham começado com os exames e que explicariam em breve. Jenger disse que ela ficaria bem, pedindo para Yaman não se preocupar. Yaman concordou, mas acrescentou que estaria com ela com todas as forças dele e que não a deixaria sozinha naquela escuridão. Em seguida, a Dalit ligou para avisar ao Yaman que havia encontrado uma ampulheta quebrada no chão do quarto dele. Ela disse que acreditava ser novo e que por aquele motivo não quis fazer nada sem perguntar. Yaman, chocado, pediu para deixar e, muito triste, lembrou de outros momentos com Seherzinha nos dias em que não conseguiam ficar separados após descobrirem o que era bom, inclusive do dia em que deu a ampulheta para ela falando sobre o significado. Yaman, arrasado, falou com Jenger que a ampulheta estava quebrada. Bom, Jenger, em minutos de sabedoria, disse o seguinte: estar ocupado com algo que pertence ao passado e saiu do controle é perder uma segunda vez. O único momento em que você pode fazer algo por ela é agora. Seria uma perda de tempo lidar com o passado em vez de aproveitar este momento. Em seguida, Yaman disse que Jenger estava certo e que havia apenas uma coisa que ela precisava saber naquele momento e que ele iria dizer. A receita da berinjela, será? Acho que não. Em seguida, ele olhou para a florzinha, pois é, cujo nome é Bela Adormecida, presentinho do Zia. Seher acordou e percebeu a Bela adormecida ao seu lado, acompanhada de um bilhetinho do Tudão, e vou ler o bilhete. Eu sei. Todo mundo é estranho para você agora. Você deve se sentir sozinha, mas há apenas uma coisa que você deve saber. Nós vamos passar por isso, assim como superamos tudo. Essa flor é chamada de Flor da Bela Adormecida. Fecha suas folhas à noite no escuro e não as abre até que o dia esteja claro.
Eu sei que tudo está escuro para você agora, mas tenha certeza, o dia vai nascer novamente. Após colocar o bilhete de volta no lugar, notou sua aliança sem nenhuma empatia. Yaman conversou com o médico sobre a situação da Seher. Ele disse que há uma lesão no cérebro da Seher que se desenvolveu com o resultado do golpe na cabeça afetando as regiões relacionadas à memória. Também disse que a doença da esposa dele era amnésia e perda de memória devido a um traumatismo craniano. Yaman perguntou se era temporário e se com o fim da lesão ela iria ficar bem, mas o médico disse que ainda era cedo para responder aquela pergunta. Ele disse que poderia melhorar em alguns dias, mas que a perda de memória poderia ser permanente. Yaman ficou chocado. Naquele momento, Seher girava sua aliança pensativa e resolveu tirá-la, dizendo que ele não passava de um estranho para ela, colocando-a sobre o bilhete. Oh, meu Deus do céu, que tristeza! Yaman, inquieto no corredor, lembrava das palavras do médico sobre a condição neurológica da Seher. Jenger, vendo Yaman aflito, perguntou o que ele estava planejando fazer naquele momento. Yaman disse que a levaria para casa e disse também que ela iria lembrar de tudo lá, sobre eles e o passado dela, enfim, ela mesma. Quando Yaman entrou no quarto, parecia que Serrezinha estava vendo um fantasma. Eu ficaria feliz da vida se descobrisse que esse homem era meu marido depois de perder a memória. Sou boba não. Yaman contou para ela que o médico havia dito que ela estava com amnésia, mas que a liberou para ir para casa, pedindo em seguida que ela se preparasse porque iriam para casa. Seher disse que não poderia ir com ele porque não o conhecia e que já tinha dito aquilo antes. Yaman disse que ela não poderia ficar lá para sempre e que ela tinha uma casa. Ele disse que ela iria lembrar-se pouco a pouco e que não precisava se preocupar. Seher disse que não lembrava se tinha casa e que nem lembrava quem ela era, ratificando que não poderia ir com ele. Ela repetia que não podia. Naquele momento, Yaman viu a aliança dela sobre o bilhete que ele tinha escrito e lembrou dela querendo que ele desse conta da aliança que havia perdido. Tão logo pegou a aliança, disse para ela que iria guardá-la até que ela voluntariamente a colocasse de volta no dedo e que iria manter como legado dela. Assim que Yaman saiu com a aliança na mão, disse para Jenger que ela tinha medo, pedindo que tentasse deixá-la segura, sem assustá-la. E Jenger pediu que ele não se preocupasse, que ele faria o melhor. Em seguida, Jenger entrou e, ao se aproximar da Seher, disse que sabia que tudo parecia estranho para ela e que ele entendia, que ela estava tentando descobrir quem ela era, mas salientou que procurar em um lugar errado não iria adiantar nada. Ele disse que ela poderia encontrar Seher Karamanlan apenas em sua casa, onde pertencia com sua família que a ama. Jenger falou que se ela fosse com eles para estar com a família dela, que desejava o bem-estar dela, somente daquela forma ela encontraria respostas para todas as perguntas. E Seher aceitou. Depois das sábias palavras de Jenger, Yaman o agradeceu. Finalmente, Seher chegou em casa e achou o lugar enorme. Jenger disse que eram 8, e Seher achou muito grande para 8 pessoas. Jenger disse que ela iria conhecer todo mundo. E Seher perguntou quem estava lá. Jenger falou os nomes e quando chegou na Adalet, Seher quis saber quem era. Jenger disse que era uma funcionária da mansão. Seher estava com medo e ao desembarcar e apreciar o lugar, Yaman tentou um contato físico, mas o bichinho do mato se esquivou e Yaman ficou frustradíssimo. E esse episódio foi meia boca. Oh, meu Deus do céu! Oh, Nazaré sendo Nazaré! Bom, e pelo Fragman, amanhã Seher lembrará do Yusuf, seu legado, pelo menos isso, né? Acredito que o Yusuf ajudará na recuperação da Daisy. Pois é. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.